E se o mandamento mais profundo que Jesus já deu for justamente aquele que constantemente ignoramos? Celebramos seus milagres, recitamos seus ensinamentos, examinamos minuciosamente suas doutrinas. No entanto, quando Jesus estava diante de uma multidão de pessoas cansadas, ansiosas e sobrecarregadas, ele não disse: "Aprendam sobre mim". Ele estendeu um convite muito mais invasivo, profundamente pessoal e absolutamente transformador. Ele disse: "Aprendam de mim". Esse desafio ecoa pelos corredores do tempo, assombrando todo crente que tenha coragem de levá-lo a sério. Quantos de nós seguimos Jesus com sincera devoção, mas nunca estudamos verdadeiramente os contornos de seu caráter? Quantos o adoram com grande pompa, mas falham em se assemelhar a ele silenciosamente em suas vidas diárias? Quantos proclamam seu nome aos quatro ventos, mas não possuem seu coração em seus peitos? Crer em Jesus é simples. Imitá-lo é um caminho muito mais desafiador. Essa jornada vai além do simples aprendizado intelectual e adentra a estrutura teológica clássica de imitação de Cristo, a imitação de Cristo. É ainda mais difícil admitir que a maioria de nós talvez não o conheça o suficiente para sequer tentar imitar sua personalidade. Sabemos o quão forte ele é, mas não como ele se porta. Respeitamos sua autoridade, mas não sabemos o quão fácil é conversar com ele. Conhecemos seus milagres, mas não seus humores. As pessoas conhecem o Jesus que podia virar as mesas no templo, mas não sabem muito sobre o Jesus que diz: "Sou manso e humilde de coração", em Mateus 11, 28 a 29. Se você prestar bastante atenção, esse versículo não está apenas dizendo para você descansar, está dizendo exatamente o que fazer. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Não das minhas crenças religiosas ou da minha lista de coisas que fiz, de mim mesmo. No Novo Testamento, gnose é um conhecimento amplo e intelectual, e epignose é um conhecimento profundo, experiencial e relacional. O texto faz uma distinção clara entre esses dois tipos de conhecimento. Muitos crentes param na gnose. Eles reúnem informações e memorizam fatos sobre o divino, mas nunca chegam à epignose, que requer proximidade com os outros e transformação pessoal. Se você sabe sobre Jesus, mas não o conhece de verdade, sua espiritualidade será como um túmulo caiado, perfeito por fora, com os ensinamentos corretos, mas sem vida por dentro, onde o caráter deveria florescer. Mas como se chega a conhecer alguém? Como é possível sondar a mente de Deus que se fez carne? Como passamos da admiração por Jesus à compreensão profunda de tudo o que o define? A verdade nos deixa inquietos. Muitas vezes, a fé é vista como algo que se resume a conhecer os fatos corretos e não a se tornar como aquele que os proclamou. Isso significa que muitos cristãos nunca chegam a conhecer Jesus de verdade. Os céticos, por outro lado, podem admirar sua estrutura moral sem compreender sua divindade, pois seu conhecimento sobre ele provém da cultura e da história, e não da experiência pessoal. Por isso, uma geração segue uma versão de Jesus com a qual não se identifica. Agora, a pergunta que não podemos evitar é: se Jesus entrasse em sua vida agora, encontraria um crente ou um verdadeiro discípulo? Encontraria alguém que apenas sabe o que ele diz ou alguém que aprendeu seus métodos? Antes de prosseguir, considere se inscrever, curtir e compartilhar esta mensagem se esta reflexão já estiver fazendo sentido para você. Visite deepbiblestories.com para lições mais aprofundadas, que o ajudarão a aprender sobre o Jesus que a maioria das pessoas nunca realmente conhece. Se você realmente quer entender o que Jesus quis dizer quando disse: "Aprendei de mim",
Você precisa deixar o mundo familiar de hoje e voltar à terra empoeirada de Israel no primeiro século. Precisamos mergulhar completamente em uma cultura de discipulado que era muito diferente das lições, seminários e sermões que conhecemos hoje. A maneira como as pessoas aprendem hoje em dia é principalmente por meio de exercícios intelectuais. É preciso prestar atenção, anotar o que se ouve e lembrar para mais tarde. Mas na época de Jesus, aprender com um rabino significava tornar-se como ele. Este é o contexto histórico dos Talmidim, que é a palavra hebraica para discípulos. O principal objetivo de um discípulo, ou Talmid, não era apenas aprender o que seu mestre sabia, mas também ser esse mestre. Um discípulo não apenas decorava os ensinamentos de seu mestre, ele também absorvia sua personalidade. Não se limitava a ler o que o mestre dizia, imitava também seu modo de agir em tempo real. Era uma relação abrangente. O discípulo frequentemente deixava para trás família, trabalho e vida antiga, para seguir o rabino aonde quer que ele fosse. Caminhava sempre logo atrás do rabino, o que deu origem à expressão coberto pela poeira do mestre. Isso não se devia a ser um mau seguidor, mas sim ao fato de segui-lo tão de perto propositalmente. Sente-se na poeira de seus pés e beba com sede de suas palavras, diz um famoso provérbio da Mishnah, atribuído a Yose ben Yoezer. Essa expressão era frequentemente interpretada como uma forma de dizer que as pessoas deveriam caminhar tão perto de seu rabino, nos caminhos empoeirados da Galileia, que a poeira de suas sandálias as cobrisse. Essa poderosa imagem representa estar imerso em sua essência, seu modo de vida, seus hábitos e sua maneira de reagir ao mundo, sem que isso fosse intencional. Jesus escolheu a palavra aprender, mantano em grego, a mesma raiz de discípulo, matetes, em Mateus 11:29, por esse motivo. Na cultura da época, essa palavra significava mais do que apenas uma coleção de fatos religiosos. Significava um aprendizado da pessoa como um todo. Um discípulo observava atentamente como o rabino comia, descansava, lidava com interrupções, falava com os pobres e marginalizados, tratava seus inimigos e reagia quando seus amigos mais próximos o traíam. O verdadeiro objetivo não era aprender o que o rabino sabia, mas tornar-se o que o rabino era. Quando o apóstolo Paulo diz, imitem-me como eu imito a Cristo, ele está usando essa ideia de mimetismo total, ou mimesia em grego. No passado, ler um pergaminho não ensinava uma profissão, fosse ela a de carpinteiro ou a de Messias. Para aprender, era preciso copiar os movimentos das mãos, a postura e a técnica do mestre, repetidamente, até que as próprias mãos se movessem da mesma maneira, quase automaticamente. Agora você entende por que Jesus não disse, aprendam meus ensinamentos ou milagres. Ele disse a ela, aprendam comigo. Ele mesmo se tornou o plano de aula porque o reino que estava estabelecendo precisava de uma profunda transformação interior, não apenas de admiração exterior. Ainda assim, Jesus quebrou o molde usual dos rabinos de uma maneira muito surpreendente. Em sua época, a maioria dos rabinos era conhecida por ser muito inteligente, ter visões rígidas sobre a lei, ser muito boa em debates e ter grande autoridade espiritual. Mas Jesus diz a seus discípulos a única coisa que o torna único e que ele quer que eles estudem acima de tudo. Sou manso e humilde de coração. Em um mundo cheio de arrogância religiosa, competição espiritual e exibicionismo intelectual, Jesus baseia seu grande convite não em quão inteligente, poderoso ou importante ele é, mas em quão humilde ele é. Ele não faz essa oferta apenas a um pequeno grupo de estudiosos. Ele a faz a todas as pessoas cansadas.
Venham aprender o meu coração, não os meus argumentos, diz ele. Não meu nome, mas meu coração. Ele sabia que estar em sintonia com sua verdadeira natureza e não alcançar objetivos era o que realmente dava descanso à sua alma. É aqui que muitos dos problemas do discipulado moderno começam a aparecer. Estudamos cuidadosamente o que Jesus ensinou, mas não muito sobre como ele agiu. Defendemos fervorosamente a sua verdade, mas muitas vezes não prestamos atenção ao seu tom. Copiamos rapidamente a sua autoridade, mas levamos muito tempo para aceitar a sua humildade. Mas Jesus fala diretamente à geração mais cansada do mundo, uma geração que se afunda na ansiedade, em problemas de autoimagem, em uma identidade baseada em desempenho e em comparações constantes. E lhes diz que a única maneira de encontrar o verdadeiro descanso é aprender como ele é humano de uma maneira que é exclusivamente sua. Se compreender o coração de Jesus é o que significa ser um discípulo, então o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Aprender sobre Jesus é a única maneira de conhecer o Pai profundamente. Há milhares de anos, as pessoas tentam compreender a Deus por meio de uma ampla gama de rituais, sacrifícios, leis, sombras e profetas. Ouviram sua voz no trovão do Monte Sinai, viram-no na sarça ardente e souberam o quão poderoso ele era, porque os mares se abriram e as montanhas pegaram fogo. Contudo, nem mesmo Moisés, Elias, Isaías ou Daniel foram capazes de mostrar plenamente quem Deus é. Mostraram o quão poderoso, santo, justo e irado ele era. Mas seu coração, sua verdadeira natureza, permaneceu oculto das pessoas. Então, Jesus aparece e diz algo que ninguém jamais ousara dizer. Quem me vê, vê o Pai. João 14:9. Em uma única frase impactante, ele destrói todas as ideias erradas e incompletas que as pessoas já tiveram sobre Deus. Sem dúvida, ele está nos dizendo que o tom de sua voz é o tom de Deus. A maneira como ele lida com a dor é como Deus deveria agir. Sua bondade para com os fracos é como a bondade de Deus. Deus é humilde, assim como ele é humilde diante do orgulho. Seu cuidado com os que sofrem é como o cuidado de Deus. Aprendam de mim, diz Jesus. Mas ele não está apenas nos dizendo para aprendermos a ser pessoas melhores. Ele está nos pedindo para vermos a própria natureza de Deus, tornada visível em forma humana. É por isso que os evangelhos dedicam muito tempo a contar histórias sobre como Jesus interage com as pessoas. Às vezes até mais do que os milagres que ele realiza. Os milagres mostram que ele é divino e poderoso, mas as interações mostram quem ele é e o que ele sente. Jesus nos ensina como Deus realmente é ao acolher crianças em seus braços, quando seus próprios discípulos tentam afastá-las. Deus é acessível, gentil e plenamente presente. Ao tocar nos leprosos de propósito, em vez de se manter afastado deles como a lei determinava, ele demonstra que Deus não se afasta de nossa impureza, mas se aproxima de nossa fragilidade. Quando clama em voz alta no túmulo de Lázaro, ele mostra que Deus está conosco em nossa dor, antes mesmo de nos salvar. Compartilhar uma refeição com pessoas notoriamente más demonstra que Deus valoriza os relacionamentos acima de forçar as pessoas a mudarem. Ele nos mostra um Deus que vê o invisível e honra o esquecido quando interrompe sua jornada para ajudar a mulher com hemorragia que ninguém mais conseguia enxergar. Ele nos mostra que Deus não desistiu de nós, mesmo quando pensamos que desistimos de nós mesmos, quando amorosamente conserta Pedro após seu pior erro. Por isso Jesus não é apenas mais um grande mestre em uma longa linhagem de profetas. Ele é a palavra de Deus que se tornou vida. Ninguém jamais viu a Deus.
mas o Filho unigênito o revelou. Observa o apóstolo João. Significa tornou o conhecido em grego, e é de onde vem a palavra inglesa exegese. Exegese. Em um sentido muito real, Jesus é a exegese, ou a explicação completa de Deus. Ao dizer, aprendei de mim, Jesus nos convida a aprender sobre como Deus é, não a visão distorcida de Deus que você pode ter absorvido de uma formação religiosa rígida. Não o tipo de Deus moldado pelo medo, pela manipulação ou por uma profunda falta de compreensão. Não o Deus que você conheceu através de figuras de autoridade nocivas ou abusivas. Somos convidados a conhecer o Deus verdadeiro, que é paciente, bondoso, honesto e profundamente humilde. Essa nova compreensão transforma tudo, porque muitos cristãos amam muito a Deus, mas também têm medo dele. Eles fazem o que ele diz, mas não se sentem seguros perto dele. Eles seguem seus ensinamentos, mas não acreditam plenamente em suas ideias. Mesmo adorando-o aos domingos, nutrem uma profunda suspeita de que ele possa se voltar contra eles a qualquer momento, puni-los por seus erros ou expor suas maiores vergonhas. Mas Jesus dissipa todo o medo ao nos mostrar um Deus cuja maior força reside em sua mansidão e cuja maior glória é sua humildade. Ele nos mostra um Deus que lava os pés sujos daqueles que o seguem. Um Deus que se senta com os solitários e marginalizados. Um Deus que reconhece os esquecidos e exalta os humildes. Um Deus que toca o que não pode ser tocado. O tipo de Deus que olha para o mundo inteiro e diz: conheçam o meu coração e suas almas finalmente encontrarão descanso. Esta é exatamente a razão pela qual uma abordagem intelectual ao discipulado, separada de uma abordagem relacional, sempre fracassará. Algumas pessoas podem estudar teologia por décadas e ainda assim ter profundo medo de quem Deus é. Mas um encontro transformador com o Jesus que abençoa crianças, perdoa seus inimigos na cruz e parte o pão com os quebrantados pode mudar todas as crenças imprecisas e dolorosas de uma pessoa. Jesus nos mostra um Deus que não está distante e frio, mas muito perto. Não se irrita facilmente, mas é cheio de misericórdia constante. Não quer que sejamos perfeitos, mas quer que confiemos nele. Ele mostra um Deus que penetra na dor profunda das pessoas, em vez de explicá-la de uma distância segura. Um Deus que assume os pecados dos pecadores, em vez de oprimi-los com o seu peso. Um Deus que é completamente santo e não se afasta de nós, mas sim se aproxima. E é aqui que reside o escândalo ainda maior das palavras de Jesus. Se você não conhece Jesus, você não pode realmente conhecer a Deus. Nenhuma quantidade de filosofia, religião, moralidade ou tradição cultural pode mudar isso. Em Mateus 11:27, Jesus diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Esta é uma afirmação muito exclusiva. Isso significa que você só pode realmente conhecer a Deus se entender o que Cristo disse sobre o amor. Se o que você pensa sobre Deus contradiz diretamente o comportamento de Jesus, Jesus vence. Se a maneira como você pensa sobre Deus o faz parecer mais cruel ou mais irado do que Cristo, então Cristo vence. Se seus medos fazem Deus parecer distante e severo, a profunda compaixão de Jesus prevalecerá, porque Ele é o único que mostra o Pai como Ele realmente é. Isso nos leva à verdade mais difícil e importante de todas. Para os cristãos, aprender sobre Jesus não é uma opção, é o próprio propósito de sua fé. Você não pode ser transformado por um Deus que você não entende de verdade. Você não pode confiar em um Deus a quem você secretamente teme. Você não pode revelar o coração de Deus se não o tiver estudado cuidadosamente.
Você conhecerá melhor o Pai à medida que aprender mais sobre Jesus. E quanto mais você souber sobre o Pai, mais viverá com profunda paz em vez de medo, profunda compaixão em vez de julgamento severo, genuína humildade em vez de orgulho paralisante, confiança inabalável em vez de insegurança persistente e um claro senso de propósito em vez de estar perdido e confuso. Jesus não veio apenas para morrer por nós. Ele veio para nos mostrar o coração daquele que estava disposto a morrer por nós. Digite Amém nos comentários abaixo, se a verdade de que Jesus é a imagem do coração do Pai ressoa profundamente em sua alma. Diga com sua fé que você quer aprender sobre o verdadeiro Deus, aprendendo sobre o verdadeiro Jesus. Se aprender sobre Jesus é a chave que revela a verdadeira natureza do Pai, então os 12 discípulos originais se tornam nossa janela mais clara para o que significa ter sucesso ou fracassar ao acolher esse convite divino. Eles caminharam com Ele, comeram com Ele, compartilharam os mesmos espaços onde sua gentileza, sua paciência, sua fortaleza emocional e sua profunda humildade se manifestavam diariamente. E, no entanto, alguns o conheceram com notável profundidade, enquanto outros estiveram a centímetros de seu rosto e nunca o viram de fato. Suas jornadas individuais expõem uma das verdades mais impactantes de todo o Novo Testamento. A proximidade física com Jesus não é o mesmo que ser transformado por Ele. E se isso era verdade para os homens que podiam tocá-lo fisicamente, é ainda mais profundamente verdadeiro para aqueles de nós que o seguimos espiritualmente ao longo dos séculos. Considere Pedro, impulsivo, apaixonado, mas, em última análise, ensinável. Nenhum discípulo falhou de forma tão espetacular, falou de forma tão imprudente ou tropeçou de forma tão dramática quanto ele. No entanto, Pedro aprendeu algo absolutamente essencial em sua jornada. Ele permitiu que Jesus o transformasse completamente. Permitiu que a dor da correção atingisse seu orgulho, que a humilhação de suas falhas o tornasse mais humilde e que a graça infinita de Cristo o reconstruísse. Pedro não apenas seguiu Jesus de uma distância segura, ele permitiu que Jesus o transformasse fundamentalmente de dentro para fora. Quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, Pedro aprendeu sobre sua suprema autoridade. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro aprendeu sobre seu convite radical para dar um passo de fé. Quando Jesus o repreendeu com as palavras: "Afasta-te de mim, Satanás", Pedro aprendeu sobre sua santidade inabalável. E quando Jesus o restaurou junto ao fogo na praia, após sua negação, Pedro aprendeu a profundidade de sua mansidão restauradora. A jornada de Pedro ilustra vividamente o que significa aprender de mim. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de se entregar diariamente. Não se trata de um desempenho impecável, mas de uma disposição persistente para mudar. Não se trata de manter o orgulho, mas de uma abertura contínua para ser transformado pelo coração do Salvador. Agora, compare-o com Tiago e João, os apropriadamente chamados filhos do trovão. Eles realmente amavam Jesus, mas compreenderam profundamente mal a sua missão. Queriam invocar fogo do céu para consumir os samaritanos que os rejeitaram. Disputavam os lugares de maior glória ao lado do seu trono no reino vindouro. Desejavam desesperadamente a coroa sem a cruz, a autoridade sem a humildade, a vitória sem a vulnerabilidade. Jesus teve que lhes ensinar repetidas vezes que a grandeza em seu reino não se mede pela dominância e pelo poder, mas pela humilde servidão. Ele lavou os pés deles para quebrar o orgulho.
Colocou uma criança no meio deles para redefinir completamente o conceito de poder que tinham. Repreendeu a sede de vingança deles e os instruiu. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Lentamente, e muitas vezes dolorosamente, eles começaram a compreender o seu coração, mas a jornada deles revelou quão profundamente a ambição humana pode se esconder no que parece ser atividade espiritual. Então, observe Maria de Betânia, que se destaca como uma das pouquíssimas seguidoras que realmente pareciam compreender Jesus enquanto ele ainda estava vivo. Enquanto os discípulos homens estavam ocupados debatendo status e posição, ela simplesmente se sentou a seus pés. Enquanto as multidões clamavam por mais milagres, ela ouvia em silêncio a sua voz. Enquanto outros preparavam estratégias para um reino político, ela preparava seu coração para a tristeza que viria. Quando o ungiu com um óleo extremamente caro, Jesus declarou que ela era a única que realmente havia compreendido sua morte iminente. Maria aprendeu sobre Jesus, não através da agitação do ministério público, mas através da atenção silenciosa e privada. Ela serve como uma poderosa prova de que a intimidade, e não os dons, é a verdadeira porta de entrada para a transformação. Ela o aprendeu porque intencionalmente abriu espaço para ele em sua vida. Seu exemplo demonstra que aprender sobre Jesus não significa estar em um círculo íntimo exclusivo. Significa dar a ele acesso irrestrito ao seu mundo interior. E então, é claro, temos Judas, o contraste mais sóbrio e trágico de todos. Judas caminhou com Jesus por 3 anos. Ele testemunhou pessoalmente cada milagre. Ouviu cada sermão, incluindo o Sermão da Montanha. Viu em primeira mão a compaixão, as lágrimas, o perdão e as curas. Mas ele nunca, jamais compreendeu o coração de Jesus. Admirava o poder, mas rejeitava fundamentalmente a humildade. Queria um Messias que derrubasse violentamente o Império Romano, não um servo humilde que lavasse pés. Seguiu Jesus fisicamente enquanto, internamente, seguia seus próprios motivos e desejos obscuros. No fim, a tragédia suprema de Judas não é apenas seu ato de traição, é sua profunda cegueira espiritual. Ele permaneceu ao lado do coração mais gentil de todo o universo e permaneceu completamente inalterado. Isso nos leva a uma realidade teológica aterradora, às vezes chamada de Judas paradoxé, possível participar plenamente de todos os meios da graça, os sermões, os milagres, a comunidade, sem jamais receber de fato a graça dos meios. Ele tinha uma proximidade incomparável com a luz do mundo. Contudo, escolheu deliberadamente caminhar nas trevas, porque se recusava sistematicamente ao chamado da entrega interior. Judas serve como o eterno aviso de que você pode estar excepcionalmente perto de Jesus e ainda assim não conhecê-lo de forma alguma. Essa mesma divisão espiritual se repete na igreja moderna hoje. Alguns crentes conhecem as Escrituras de cor e salteado, mas são estranhos ao tom do Salvador. Eles podem defender a verdade com grande paixão, mas não refletem o caráter do doador da verdade. Falam em nome de Cristo, mas operam em um espírito que é o completo oposto da natureza de Cristo. Isso espelha a crítica profética encontrada em Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ter teologia correta, ou ortodoxia, sem prática e amor corretos, ou ortopraxia, é um estado de morte espiritual. Este é o fariseu moderno, apegado a uma ortodoxia morta. E então há os discípulos silenciosos, as Marias, os Pedros que falham e se levantam, os corações arrependidos que estão aprendendo sobre Jesus através das dolorosas lições das tempestades.
lágrimas, espera e rendição. Eles estão longe da perfeição, mas estão sendo ativamente moldados. Não se limitam a estudar seus ensinamentos, começam a imitar sua atitude. E Jesus disse: esses são os discípulos que encontram descanso para suas almas. Mas eis a questão que todo seguidor moderno de Jesus deve confrontar. A qual discípulo me refiro? Sou como Pedro, disposto a ser completamente destruído para que eu possa ser reconstruído à sua imagem? Sou como João, amando Jesus genuinamente, mas ainda precisando que minhas ambições mundanas sejam corrigidas por sua mão gentil? Sou como Maria, atenta, presente e sedenta simplesmente de conhecer seu coração? Ou sou como Judas, fisicamente próximo de Jesus, ativo em círculos religiosos, talvez até mesmo talentoso no ministério, mas tragicamente distante de sua verdadeira natureza? Esta é a linha que Jesus traça na areia quando ordena: aprendei de mim. Nem todos os seguidores realmente aprendem. Nem todos os admiradores são transformados. Nem todos os crentes realmente imitam. A maior dor de Jesus registrada nos evangelhos não foi direcionada aos pecadores declarados. Foi reservada às pessoas mais próximas a ele, mas que ainda não o reconheciam por quem ele era. Proximidade não é discipulado. Atividade não é transformação. Ministério não é intimidade. Somente o aprendizado dedicado do coração de Jesus pode dar à luz a verdadeira semelhança com Cristo. Este é um momento para a sinceridade. Ao pensarmos nesses diferentes seguidores, em qual jornada você está agora? Jesus está lhe pedindo para ser ensinável como Pedro, para purificar sua ambição como João, ou para ser atento como Maria? Compartilhe nos comentários qual parte de aprender o coração de Jesus é o seu maior desafio hoje. E se você simplesmente é grato pela paciência dele com você nessa jornada, digite amém. Se esta mensagem está ajudando você a reconhecer onde você realmente se encontra em sua jornada, por favor, reserve um momento para se inscrever, curtir e compartilhar. E visite deepbiblestories.com para estudos mais aprofundados, elaborados para ensinar não apenas as palavras de Jesus, mas também o coração por trás delas. Se realmente desejamos aprender sobre Jesus, então também devemos aceitar o principal método que ele usa para nos ensinar. Um método que muitas vezes é desconfortável, quase sempre indesejado, mas inegavelmente intencional. Jesus treina seus discípulos não principalmente por meio de sermões ou mesmo por meio de milagres, mas por meio de situações da vida real que confrontam seus medos mais profundos e expõem os motivos ocultos e não examinados de seus corações. Isso se alinha com um conceito da teologia espiritual conhecido como purgatório, onde Deus deve purificar a alma de seus apegos ao conforto, ao controle e ao ego, antes que o verdadeiro crescimento possa ocorrer. As tempestades e os atrasos que enfrentamos não são castigos divinos, fazem parte do processo. Via negativa, o caminho negativo. Uma senda onde Deus sistematicamente remove nossos apoios e suportes para que aprendamos a nos apoiar somente nele. Ele nos molda através de tempestades que não conseguimos acalmar, tarefas que não podemos cumprir, necessidades humanas que não podemos atender, pessoas quebradas que não podemos consertar e fases confusas que não podemos explicar. A sala de aula da semelhança com Cristo não é o conforto, é a entrega. O currículo para aprender sobre Jesus é escrito na linguagem desconhecida da demora, do sofrimento, da provação e do silêncio. Ninguém deseja essas coisas, mas ninguém jamais se torna semelhante a Cristo sem elas. Observem os discípulos no mar da Galileia. Jesus, conscientemente,
os conduz diretamente para uma tempestade que ele já sabia que estava por vir. E então adormece na parte de trás do barco. Eles entram em pânico, gritam de medo e até o acusam de não se importar com o destino deles. Mas a tempestade nunca foi realmente sobre o clima, foi sobre revelação. Jesus queria que eles aprendessem sobre a sua calma, a sua confiança no Pai, a sua autoridade sobre o caos e a sua serenidade sob imensa pressão. Ele queria que eles vissem por si mesmos que as próprias ondas que os aterrorizavam estavam seguramente sob os seus pés. Quando finalmente acalma a tempestade, ele lhes pergunta: onde está a vossa fé? Ele não pergunta isso para envergonhá-los, mas para mostrar-lhes o que eles ainda não haviam aprendido sobre o seu coração. A tempestade não os ensinou a serem melhores marinheiros. Ela os ensinou quem Jesus era. Consideremos então a multiplicação dos pães e peixes. Jesus olha para uma multidão enorme de pessoas famintas e se volta para seus discípulos dizendo: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Eles não têm dinheiro, nenhum plano estratégico, nenhum recurso. Por que Jesus lhes daria uma tarefa tão claramente impossível? Porque, em seu reino, a impossibilidade não é um beco sem saída, é uma porta de entrada para conhecê-lo mais profundamente. Quando ele multiplica os pães e os peixes, os discípulos aprendem sobre sua compaixão infinita, sua generosidade radical, sua criatividade divina e sua abundância sobrenatural. Eles aprendem que Jesus não nos pede para produzir o milagre por nós mesmos, mas apenas para confiarmos nele com o pouco que temos. O milagre nunca foi apenas sobre o pão, foi sobre conhecer o coração daquele que é o pão da vida. E então há a história de Lázaro, o momento nas Escrituras que expõe com tanta força a profunda dor de todo crente que já esperou, implorou, orou e ouviu apenas silêncio em resposta. Jesus recebe a notícia urgente de que seu querido amigo Lázaro está morrendo. E ele não faz nada. Ele espera deliberadamente. Ele adia intencionalmente sua viagem. Ele permite que o homem morra, que as irmãs chorem e que toda a aldeia o enterre. E quando ele finalmente decide chegar, Marta clama as mesmas palavras que tantos de nós sussurramos em meio às nossas próprias lágrimas: Senhor, se ao menos o Senhor estivesse aqui. Mas Jesus sabia. Ele sabia o momento perfeito. Ele sabia o desfecho final. Ele sabia que uma ressurreição gloriosa aguardava logo após a dolorosa demora. Seu silêncio não foi um sinal de abandono, foi um ato de preparação. Quando ele chora com as irmãs enlutadas, ele revela sua profunda empatia. Quando ele chama Lázaro para fora do túmulo, ele revela sua autoridade absoluta sobre a própria morte. Nessa história, os discípulos aprendem algo que jamais poderiam ter aprendido por meio de uma resposta imediata às suas orações. O amor de Jesus não é medido pela rapidez de sua resposta, mas pelo propósito eterno por trás dela. E então, há a noite angustiante no Getsêmani, um momento que a maioria dos crentes tende a ignorar muito rapidamente. Jesus leva Pedro, Tiago e João para o fundo do jardim e permite que o vejam completamente dominado pela angústia, sofrendo a ponto de quase morrer, suando gotas de sangue. Por que ele faria isso? Porque até mesmo a sua agonia fazia parte do discipulado deles. Essa foi a lição suprema: união voluntária, o alinhamento perfeito da vontade humana com a vontade divina. Ele queria que aprendessem como enfrentou sofrimentos inimagináveis, através da oração sincera, da entrega completa e da confiança inabalável no plano do Pai. Queria que vissem que a verdadeira força nasce no crisol da vulnerabilidade diante do Pai. Queria que entendessem que a obediência genuína não é estoicismo sem emoção,
mas uma escolha consciente feita em meio a lágrimas e angústia. Sua oração: não a minha vontade, mas a tua seja feita, ensina que a verdadeira obediência muitas vezes envolve sofrimento e que é perfeitamente permitido lutar emocionalmente enquanto se submete espiritualmente. Queria que soubessem que segui-lo inevitavelmente exigiria seus próprios momentos de Getsêmani. Não porque Deus seja cruel, mas porque a verdadeira transformação exige que confrontemos as partes de nós mesmos que resistem ferozmente à entrega. Os puritanos frequentemente se referiam a esse processo como aflição santificada. Eles acreditavam que o sofrimento age como o fogo de um refinador sobre o ouro. Derrete o coração para que a escória, as impurezas do nosso caráter, possam ser removidas da superfície, deixando para trás um reflexo mais puro do próprio refinador. Jesus nos ensina exatamente da mesma maneira hoje. Ele usa a perda de um emprego para expor nossa profunda dependência da segurança. Ele usa um relacionamento rompido para revelar nossa impaciência e egoísmo ocultos. Ele usa uma tempestade financeira para expor nossas ansiedades em relação ao sustento. Ele usa orações não atendidas para expor nossas expectativas falhas em relação a Ele. Ele usa uma traição dolorosa para revelar se realmente aprendemos seu coração perdoador. Ele usa períodos de silêncio divino para revelar se confiamos em seu coração ou apenas em suas bênçãos. Ele usa períodos em que tudo o que é estável em nossas vidas desmorona, nos deixando cara a cara com a única estabilidade que realmente importa. Esta é a parte do discipulado que o cristianismo moderno muitas vezes evita porque não é glamourosa, não é compartilhável nas redes sociais e é profundamente desconfortável. Mas é justamente nesse ambiente que Jesus forja seu próprio coração em seus seguidores. Você não pode aprender sua gentileza até que a vida lhe dê inúmeras razões para ser severo. Você não pode aprender sua humildade até que as circunstâncias confrontem diretamente seu orgulho. Você não pode aprender sua confiança até que seus próprios recursos falhem completamente. Você não pode aprender o descanso dele até que sua alma esteja exausta por seus próprios esforços. Você não pode aprender a compaixão dele até que seu próprio coração esteja quebrantado. A formação espiritual não é aprendida principalmente na luz. Ela é forjada nas sombras. E aqui reside o grande mistério. Cada capítulo doloroso da sua vida foi uma sala de aula projetada para lhe ensinar o caráter de Jesus. A tempestade que o aterrorizou tinha o propósito de lhe ensinar a paz dele. O silêncio que o frustrou tinha o propósito de lhe ensinar a soberania dele. A decepção que o esmagou tinha o propósito de lhe ensinar a proximidade dele. A provação que o exauriu tinha o propósito de lhe ensinar a perseverança dele. A traição que o feriu tinha o propósito de lhe ensinar o perdão dele. E o vale que quase o destruiu tinha o propósito de lhe ensinar o poder da ressurreição dele. A maioria das pessoas ora para que Deus remova a lição muito antes de terem tido tempo para aprender o instrutor. A pergunta para nós agora não é: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta é: Jesus, que parte do seu coração você está tentando me ensinar aqui? Sua experiência de sofrimento não é apenas para você, é um testemunho em construção. Se você acredita que esta mensagem é uma palavra profética que pode desbloquear uma transformação para alguém, compartilhe-a agora. Ao divulgar esta palavra, você ativa a unção nela contida para que flua na vida daqueles que você ama. Se tempestades, atrasos, sofrimento e silêncio constituem a sala de aula onde Jesus treina seus seguidores,
então somos levados a uma dolorosa verdade que o cristianismo moderno não pode mais ignorar. Vivemos em uma geração que conhece as Escrituras, canta hinos de adoração, cita sermões, participa de conferências e defende teologias, mas que muitas vezes não se assemelha em nada a Jesus. Nossas igrejas estão cheias de crentes bem informados que permanecem emocionalmente reativos, espiritualmente imaturos, rudes em seus relacionamentos e internamente fragmentados. Carregamos nossas Bíblias, mas não o seu coração. Proclamamos a sua verdade, mas não usamos o seu tom. Defendemos a sua doutrina, mas não demonstramos a sua postura. E o mundo lá fora observa. Os céticos percebem. Nossos filhos percebem. E em nossos momentos mais silenciosos, nossas próprias almas percebem. Isso porque a informação aumentou, mas a transformação não acompanhou esse ritmo. Essa profunda desconexão explica por que a credibilidade do cristianismo se deteriorou tão significativamente aos olhos de muitos não crentes. Não é porque rejeitam a pessoa de Jesus. A maioria das pessoas, quando questionadas, ainda o admira. É porque não conseguem conciliar a profunda beleza de seu caráter com o comportamento frequentemente inadequado de muitos que afirmam seguir seu nome. O problema não é a falta de verdade em nossa mensagem, é a falta de semelhança em nossas vidas. Dominamos os ensinamentos de Jesus, mas negligenciamos seu temperamento. Podemos citar o apóstolo Paulo extensamente, mas não conseguimos perdoar nossos inimigos como Jesus o fez. Podemos pregar sobre santidade, mas não conseguimos nos envolver com os pecadores com sua compaixão radical. Podemos denunciar o pecado na cultura, mas não conseguimos lavar os pés de nossos irmãos e irmãs. Podemos resistir à cultura predominante, mas não conseguimos resistir ao nosso próprio orgulho. A crise não é de confusão doutrinária, é uma crise de deformação espiritual. Somos, em geral, discípulos que aprenderam muito sobre Jesus, mas ainda não conhecemos verdadeiramente o próprio Jesus. Essa desconexão não é um fenômeno novo. Ela aparece em todas as páginas das Escrituras. Os fariseus haviam memorizado a Torá, dizimavam suas especiarias meticulosamente, faziam longas orações em público e seguiam cada detalhe da tradição religiosa. No entanto, Jesus disse que eles se assemelhavam a sepulcros caiados, belos e limpos por fora, mas cheios de morte e decomposição por dentro. Eram teologicamente precisos, mas espiritualmente tóxicos. Carregavam a revelação divina em suas mentes, mas lhes faltava uma transformação genuína em seus corações. Obedeciam à letra da lei, mas jamais haviam absorvido o coração do legislador. Eles provaram para sempre que é possível ter conhecimento bíblico e ainda assim permanecer espiritualmente cego. Sua maior tragédia foi que o próprio Deus estava diante deles, gentil, humilde, compassivo, e eles o rejeitaram porque seu caráter não se alinhava com suas expectativas rígidas e preconcebidas. Os crentes modernos frequentemente repetem esse mesmo erro, ainda que de maneiras mais sutis. Desenvolvemos mentes afiadas e intelectuais, mas possuímos corações insensíveis e críticos. Defendemos a verdade de maneiras que destroem pessoas. Confundimos nosso próprio zelo com genuína maturidade espiritual. Confundimos ousadia com dureza. Escondemos nossa profunda insegurança sob uma aparência de rigidez doutrinária. Usamos a teologia como uma armadura para evitar a vulnerabilidade emocional. Disfarçamos nossa raiva como convicção justa, substituímos nosso orgulho por uma verdadeira identidade em Cristo e usamos o ruído e a atividade constantes como substitutos para a profundidade espiritual. Estamos aprendendo o cristianismo sem jamais aprender verdadeiramente sobre Cristo.
O resultado é uma cultura de crentes repleta de ansiedade, esgotamento, competitividade, julgamento, defensiva e profunda exaustão espiritual. Enquanto isso, a voz suave de Jesus sussurra: aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Parte do problema reside no modelo ocidental de discipulado, que muitas vezes trata o cristianismo como um programa a ser concluído, em vez de uma pessoa a ser conhecida. Criamos aulas, desenvolvemos currículos, elaboramos listas de verificação e estabelecemos métricas de desempenho. Mas o discipulado nas Escrituras nunca foi apresentado como um curso, era uma comunhão. Os primeiros crentes não apenas aprenderam os ensinamentos de Jesus, eles adotaram sua postura perante a própria vida. Aprenderam sua paciência ao suportarem juntos a perseguição. Aprenderam sua generosidade ao atenderem às necessidades práticas uns dos outros. Aprenderam sua coragem ao continuarem a pregar mesmo quando estavam com medo. Aprenderam sua misericórdia ao restaurarem aqueles que haviam caído. E o mundo os reconheceu como seguidores de Cristo, não porque usavam cruzes no pescoço, mas porque se pareciam com Ele e agiam como Ele. Hoje, muitos cristãos se assemelham mais à sua ideologia política do que ao seu Salvador. São moldados mais por seus traumas passados do que pela cura de Jesus, mais pelas guerras culturais em curso do que pelos valores do reino, mais por suas preferências pessoais do que por um propósito divino, e mais pelo medo do que pelo amor. Reagem como o mundo reage, falam como o mundo fala, lidam com o estresse como o mundo lida e justificam tudo com uma fina camada de linguagem religiosa. Enquanto isso, o convite de Jesus permanece, imutável e à espera. Aprendei de mim. A igreja dominou a arte da fé, mas negligenciou a arte do discipulado. Conseguimos converter seguidores, mas falhamos em formar verdadeiros discípulos. E as consequências dessa falha afetam tudo. Leva a casamentos que desmoronam, não por falta de compromisso, mas por falta da mansidão cristã. Resulta em ministérios que se esgotam porque seus líderes conhecem a estratégia, mas não conhecem o descanso. Causa o rompimento de amizades porque os crentes sabem como corrigir, mas não sabem como demonstrar compaixão. Isso gera interações nas redes sociais que exibem a verdade sem um pingo de ternura. Promove vidas de oração que buscam resultados desejados em vez da presença de Deus. Permite que dons espirituais operem sem o fruto essencial do Espírito. Tudo isso acontece porque buscamos conhecimento sem imitação, produção sem reflexão e vocação sem caráter. O mundo não anseia por cristãos mais inteligentes, mais barulhentos, mais ousados ou mais agressivos. Ele anseia desesperadamente por cristãos que realmente aprenderam sobre Jesus, sua coragem sem crueldade, sua convicção sem arrogância, sua confiança sem insegurança, sua autoridade sem presunção, sua pureza sem superioridade, sua verdade sem condenação e sua misericórdia sem concessões. E a pergunta que agora se apresenta a cada crente é penetrante em sua simplicidade. As pessoas vislumbram Jesus quando me conhecem? Se a resposta for não, então não importa o quanto conheçamos a Bíblia, o quão apaixonadamente adoremos ou o quão ousadamente preguemos, ainda não obedecemos à sua instrução mais fundamental. Porque o objetivo final de Jesus nunca foi que seus seguidores fossem meramente capazes de repetir seus ensinamentos. Era que eles refletissem o seu coração. Se o cristianismo moderno sofre de uma epidemia de exaustão emocional, ansiedade, esgotamento e fragmentação interior, então a instrução de Jesus, aprendei de mim, torna-se muito mais do que uma suave sugestão espiritual.
Torna-se a cura definitiva para uma geração que se afoga em sua própria mente. Quando Jesus disse: "Encontrareis descanso para as vossas almas", ele não estava falando em metáforas poéticas. Ele estava fornecendo um diagnóstico preciso da condição humana universal. Ele estava olhando além da prática religiosa, além da modificação comportamental e abaixo do ruído ensurdecedor do ministério e da moralidade, olhando diretamente para os recônditos cansados e sobrecarregados da psique humana. Ele compreendia com perfeita clareza que a maior batalha que seus seguidores jamais travariam não seria contra o Império Romano, contra demônios ou contra a perseguição, mas contra o peso esmagador de seu próprio mundo interior. E ele ofereceu o único remédio potente o suficiente para curá-lo. Aprendam sobre o meu coração, aprendam sobre o meu modo de ser. Aprendam sobre a minha postura emocional, os meus ritmos internos, a minha gentileza, a minha humildade, o meu descanso. A verdade, se ousarmos admiti-la, é que muitos crentes sabem como demonstrar o cristianismo externamente, enquanto permanecem completamente exaustos internamente. Sabemos dizer as coisas certas, mas não sabemos como interromper o ciclo de preocupação. Conhecemos a mecânica da oração, mas não sabemos como realmente descansar em sua presença. Sabemos como servir na igreja, mas não sabemos como parar de buscar aprovação. Sabemos como parecer fortes aos outros, mas não sabemos como deixar Jesus nos tornar genuinamente gentis. Sabemos citar as Escrituras, mas não sabemos como permitir que seu caráter transforme nossas respostas emocionais. Aprendemos a fé, mas não aprendemos o caminho daquele que a criou. É precisamente por isso que Jesus centrou seu convite mais pessoal nas qualidades da mansidão e da humildade. Não porque essas características nos tornem religiosamente impressionantes, mas porque são justamente elas que nos tornam espiritualmente íntegros. A mansidão acalma as tempestades da ansiedade. A humildade desmantela sistematicamente a fortaleza da insegurança. Sua maneira de lidar com a pressão, a tentação, a crítica, a rejeição e a expectativa torna-se o modelo divino para a nossa própria estabilidade emocional. Ele viveu com multidões constantemente o pressionando, inimigos o perseguindo implacavelmente, discípulos constantemente o incompreendendo e forças espirituais resistindo ativamente a ele. Mesmo assim, ele caminhou pela vida com uma profunda centralidade, uma firmeza profunda, uma tranquilidade palpável que o nosso mundo moderno quase esqueceu por completo. Ele não tinha pressa. Ele não entrava em pânico. Ele não buscava aprovação. Ele simplesmente descansava no amor inabalável do Pai. E ele nos convida a aprender esse mesmo ritmo que dá vida. Isso é profundamente importante para a nossa saúde mental e emocional. A ansiedade cresce em terrenos onde nossa identidade é instável. A depressão se aprofunda nos lugares onde o desespero se torna nossa identidade. A vergonha prospera nos cantos escondidos do coração, que nunca se sentiram verdadeiramente vistos ou compreendidos. O esgotamento se multiplica na vida das pessoas que se esforçam para merecer o que já lhes foi dado gratuitamente. Mas aprender sobre Jesus confronta diretamente cada uma dessas fraturas psicológicas com a verdade divina. Quando você começa a aprender sobre a sua gentileza, você para de se martelar com o martelo do perfeccionismo. Quando você aprende sobre a sua humildade, você para de lutar desesperadamente por validação externa. Quando você aprende sobre a sua compaixão, você para de se afogar no mar da autocrítica. Quando você aprende sobre a sua paciência, você para de entrar em pânico com o ritmo da sua vida.
Quando você aprende sobre o seu descanso, você para de se esforçar para a aceitação dos outros. Jesus não apenas cura a mente, ele a reconstrói completamente desde os alicerces. É por isso que Mateus 11:28-30 não é um versículo sobre evitar responsabilidades ou trabalho. Trata-se de se livrar do peso interior que torna o trabalho opressivo. A frase "encontrareis descanso para as vossas almas" ecoa diretamente Jeremias 6,16, onde Deus diz ao povo de Israel que o verdadeiro descanso vem de andar nos seus antigos caminhos. Jesus pega essa promessa fundamental e a centra inteiramente em si mesmo. Ele está dizendo: meu modo de vida, minha postura, meu coração, isso restaurará os seus. E é por isso que a psicologia moderna está cada vez mais confirmando o que as Escrituras proclamam há séculos. As formas mais profundas de cura não vêm de fugir da nossa dor, mas de reformular nossa identidade. Jesus não apenas reduz nosso estresse, ele reescreve nossa alma. Considere como o próprio Jesus lidou com momentos de grande dificuldade. Quando as multidões o pressionavam, ele intencionalmente se retirava para um lugar tranquilo para orar. Quando seus discípulos falharam com ele os corrigiu sem envergonhá-los. Quando seus inimigos o acusaram, ele respondeu com sabedoria divina em vez de ansiedade defensiva. Quando o sofrimento o esmagou no jardim do Getsêmani, ele apresentou sua angústia crua e honestamente ao Pai. Ele não demonstra negação, repressão ou supressão emocional. Ele demonstra verdade em meio à tensão, paz em meio à pressão, entrega em meio à tristeza e confiança em meio à crise. Quanto mais aprendemos sobre ele, mais aprendemos a viver com uma alma centrada e plena, em vez de uma alma fragmentada e reativa. Mas talvez a evidência mais clara desse poder de cura venha das vidas daqueles que Jesus curou. A mulher com hemorragia não foi apenas curada fisicamente. Jesus a chamou de filha, restaurando completamente sua identidade perdida. O endemoniado que vivia nos túmulos não foi apenas liberto dos espíritos malignos. Ele foi encontrado vestido e restaurado à sua sanidade. Maria Madalena não foi apenas perdoada de seus pecados. Ela foi convidada a uma vida com propósito como testemunha fundamental de sua ressurreição. Zaqueu não foi apenas redimido de sua ganância. Ele recuperou sua dignidade e seu lugar na comunidade. Cada encontro com Jesus reorganiza o mundo emocional dos quebrantados. Ele toca os lugares mais profundos onde a vergonha os enterrou. Ele dignifica as pessoas que o mundo rejeita mais rapidamente. Ele estabiliza o coração onde o medo treme há anos. Ele reconstrói mentes fragmentadas, dando-lhes um novo centro inabalável. Ele mesmo. Então, quando Jesus diz: aprendam de mim, ele está fazendo o convite mais contracultural imaginável em nossa era de autoajuda e truques para a vida. Ele está dizendo: parem de tentar consertar suas vidas aprendendo novas técnicas. Consertem suas vidas aprendendo a mim. Não truques de produtividade, não estratégias de autoajuda, não listas de verificação religiosas. A mim, minha postura, minha presença, minha paz, minha humildade, minha confiança inabalável no Pai, minha maneira de lidar com decepções, traições, conflitos, sofrimento, pressão e propósito. Sua cura não está no que você faz, está em quem você aprende. E aqui está uma verdade que coloca toda esta reflexão de joelhos. A maioria dos crentes está exausta, não porque a vida seja intrinsecamente pesada, mas porque a carregam com o coração errado. Se você está pronto para resistir à formação do mundo e se alinhar com o coração de Jesus, inscreva-se neste canal.
Que este ato seja sua declaração de que você está entrando em um alinhamento profético com Cristo, escolhendo a formação dele em vez do ruído do mundo. Se aprender o coração de Jesus é a chave para remodelar nossa estabilidade emocional, então chegamos a um mistério ainda mais profundo. Aprender sobre Jesus é o próprio motor da verdadeira formação espiritual. Não se trata de desempenho espiritual, comportamento religioso, controle do pecado ou aprimoramento moral. Trata-se de formação, a transformação profunda e sobrenatural de uma vida humana de dentro para fora, à semelhança do próprio Cristo. E é neste ponto que muitos crentes compreendem mal a natureza do discipulado. Tentamos crescer simplesmente nos esforçando mais. Tentamos mudar corrigindo os sintomas externos de nossa fragilidade. Tentamos amadurecer forçando nosso comportamento a se alinhar a um conjunto de regras. Mas Jesus ensina algo radicalmente diferente. Um caminho que não se baseia em esforço, mas em conexão. Vocês não se tornam como eu por pura força de vontade, ele sugere. Vocês se tornam como eu por meio do discipulado. A formação espiritual não é primordialmente o que você faz para Deus. É o que Deus forma dentro de você à medida que você intencionalmente se une ao ritmo, à postura e ao coração de seu filho. É por isso que Jesus não ordenou: esforcem-se mais para serem gentis, mas sim convidou: aprendam de mim. Ele não disse: forcem-se a ser humildes, mas sim: aprendam de mim. Ele não instruiu: produzam mais frutos, mas prometeu: permaneçam em mim. Ele não ordenou a transformação como uma tarefa a ser realizada. Ele convidou a imitação por meio da proximidade. No reino de Deus, o fruto cresce não pelo esforço, mas pela permanência. E permanecer nada mais é do que aprender o modo de vida de Jesus. Quanto mais você estuda diligentemente suas reações, seu tom de voz, seus motivos, suas prioridades, sua compaixão, sua perseverança e seu relacionamento íntimo com o Pai, mais o Espírito Santo começa a formar exatamente essas mesmas características dentro de você. Você se torna aquilo que contempla. Você começa a refletir aquele que estuda. Você começa a espelhar o coração sobre o qual medita. O conceito de morte para o eu, o que os teólogos chamam de mortificação. A mortificação é fundamental nesse processo. Baseada em Romanos 8,13, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A mortificação é o processo ativo, capacitado pelo Espírito, de matar o pecado pela raiz. Não é uma forma de autopunição ou masoquismo. É a remoção cirúrgica do câncer do pecado para que a vida de Cristo possa florescer em seu lugar. Os crentes modernos, porém, muitas vezes tentam o impossível. Tentamos imitar Jesus sem dedicar tempo para realmente aprendê-lo. Tentamos demonstrar paciência sem aprender sobre sua profunda ternura. Tentamos viver em pureza sem aprender sobre sua intimidade com o Pai. Tentamos mostrar ousadia sem ter aprendido sobre sua profunda mansidão. Tentamos buscar a santidade sem primeiro aprender sobre sua humildade radical. Não é de admirar que tantos cristãos se sintam perpetuamente estagnados espiritualmente. Estamos imitando sem praticar o discipulado. Estamos tentando produzir frutos sem ter raízes. Essa desconexão fundamental explica por que tantos crentes oscilam entre períodos de intensa paixão espiritual em um mês e completo esgotamento no mês seguinte. Eles se apoiam em fontes inconsistentes, como força de vontade, emoção, inspiração passageira ou culpa. Nenhuma delas é capaz de produzir uma mudança duradoura e significativa. A verdadeira transformação ocorre somente quando o mundo interior de Jesus começa a substituir sistematicamente
o mundo interior do eu. Acontece quando o Espírito Santo, lenta, consistente e silenciosamente, molda Cristo em você. Como Paulo escreve em Gálatas 4,19. É quando os impulsos da carne começam a perder sua dominância para os impulsos da graça. É quando as reações que antes vinham da ansiedade começam a fluir de um lugar de profunda paz. É quando o perdão se torna seu instinto natural, porque você aprendeu o próprio coração do perdoador. É quando a humildade se torna natural, porque você viveu em estreita proximidade com o humilde. A formação espiritual não é uma corrida de curta distância. É uma escultura lenta e metódica, uma remodelação, uma reorientação e uma completa reconfiguração da alma. Toda prática espiritual, oração, leitura das Escrituras, meditação, jejum, silêncio, solidão, adoração e serviço, torna-se poderosa somente quando ancorada neste objetivo final: aprender o coração de Jesus até que o coração dele se torne a sua língua materna. Tomemos a oração como exemplo. Muitos crentes encaram a oração como um espaço transacional para pedir resultados desejados. Mas Jesus orou, principalmente, para alinhar o seu coração ao do Pai. No jardim do Getsêmani, ele não orou para evitar a dor da cruz. Ele orou para entregar a sua vontade a ela. Quando os crentes aprendem a adotar essa postura, a oração deixa de ser um lugar de pressão e esforço e se torna um lugar de formação. Ela molda o coração que ora à semelhança do filho que se ajoelhou diante do Pai, com lágrimas e confiança inabalável. Ou considere como nos aproximamos das Escrituras. Alguns as leem para obter informações, outros para usar como munição em debates, alguns ainda em busca de mérito espiritual. Mas Jesus nos convida a lê-las para transformação. Cada história, cada ensinamento, cada encontro com Cristo nos Evangelhos se torna um espelho no qual podemos examinar nossas próprias vidas e perguntar se nossas reações se assemelham às dele. Aprender as Escrituras não se trata, em última análise, de se tornar mais inteligente. Trata-se de se tornar mais sensível, mais profundo e mais verdadeiro. Trata-se de estudá-lo até que sua perspectiva se torne a própria lente através da qual vemos o mundo. O serviço funciona exatamente da mesma maneira. Muitas pessoas servem na igreja para se sentirem necessárias ou importantes. Mas Jesus lavou os pés de quem estava preso à sua identidade, não por insegurança. Quando os crentes aprendem com a sua humildade, o serviço se torna uma fonte de alegria em vez de um fardo, um ato de compaixão em vez de uma mera performance, e uma expressão de adoração em vez de um trabalho insignificante. E o perdão, talvez a disciplina mais difícil de todas, só se torna possível quando aprendemos com aquele que perdoou seus algozes na cruz. Jesus não perdoou porque era fácil. Ele perdoou porque o perdão era uma extensão da sua própria natureza. Quando estudamos o seu coração, deixamos de ver o perdão como uma transação dolorosa e passamos a vê-lo como o transbordamento natural de Cristo sendo formado dentro de nós. É por isso que a verdadeira formação espiritual não é mecânica, mas profundamente relacional. Você não pode fabricar a semelhança com Cristo por meio de um programa. Você só pode recebê-la caminhando com Ele, rendendo-se a Ele e aprendendo sobre Ele dia após dia. A vida dele se torna o modelo divino que o Espírito traça na tela da sua alma. E ao longo de meses, anos e décadas, algo sobrenatural começa a lhe acontecer. Seus instintos mudam, seu tom de voz muda, seus valores mudam, suas reações mudam, seus desejos mudam e sua própria identidade muda. Você não é mais apenas tentando para ser semelhante a Cristo. Você é tornando-se.
semelhante a Cristo. E o mundo ao seu redor começa a perceber. Não porque você prega em voz alta ou se comporta de forma impecável, mas porque a fragrância de Jesus começa a emanar da sua vida nos momentos mais silenciosos e corriqueiros, na maneira como você fala com seu cônjuge, como trata um estranho no supermercado, como lida com conflitos, como suporta decepções, como perdoa ofensas, como reage ao estresse e como ama seus inimigos. As pessoas começam a vê-lo em você mesmo quando você não está falando sobre ele. Este é o objetivo final do discipulado. Este é o significado profundo de "aprendei de mim". Não é atividade religiosa, não é conformidade moral, é formação. O nascimento lento e constante do coração de Jesus dentro de você. Se a formação espiritual é a moldagem lenta e intencional do coração humano à semelhança de Jesus, então precisamos confrontar a realidade preocupante deste momento histórico. Muitos cristãos estão sendo formados, mas não por Cristo. A formação não é um processo opcional. Acontece conosco o tempo todo. A única pergunta real é: quem ou o que está te moldando? Quando observamos o cenário espiritual atual, não vemos uma igreja que se dedica primordialmente a aprender sobre Jesus. Em vez disso, vemos crentes sendo moldados por tribos políticas, algoritmos de redes sociais, indignação tribal, traumas não resolvidos, movimentos culturais, narrativas baseadas no medo e pela pressão da performance religiosa. A crise não é que as pessoas estejam se afastando de Jesus, é que elas estão sendo ativamente discipuladas por forças que não têm nenhuma semelhança com ele. É possível observar isso nas redes sociais, onde muitos crentes imitam o tom raivoso e divisivo da cultura, em vez de refletirem a mansidão de Cristo. A indignação molda suas vozes mais do que a gentileza. O medo molda sua visão de mundo mais do que a verdade. O orgulho molda suas interações mais do que a humildade. Vemos isso em igrejas onde a identidade é construída em torno de líderes carismáticos e com personalidades marcantes, mas não em torno da mansidão de Jesus. Vemos isso em crentes que podem debater teologia complexa por horas, mas não conseguem se desculpar ou perdoar. Vemos isso em cristãos cuja visão de mundo é formada mais por canais de notícias a cabo do que pelo sermão da montanha. E vemos isso naqueles que proclamam o nome de Cristo com os lábios, mas reagem como o resto do mundo quando enfrentam qualquer pressão real. É por isso que o mandamento de Jesus, "aprendei de mim", ressoa como um raio em nossa geração. Ele expõe o quanto aprendemos com todos e com tudo, menos com ele. Os discípulos modernos são frequentemente formados mais por um tipo de discipulado digital do que por um aprendizado divino. Eles passam muito mais tempo absorvendo as emoções, as atitudes, os medos e as polarizações do mundo online, do que absorvendo a mansidão, a humildade e o descanso de Jesus. E lenta, sutil e quase imperceptivelmente, suas almas são moldadas à imagem do mundo, ansiosas, reativas, defensivas, autoprotetoras, cronicamente ofendidas, espiritualmente superficiais e emocionalmente frágeis. Aqui reside a tragédia mais profunda. Muitos cristãos confundem essa formação cultural com maturidade espiritual. Pensam que ousadia é o mesmo que aspereza, quando Jesus mostra que a verdadeira ousadia é falar a verdade em amor. Pensam que retidão é o mesmo que superioridade, quando Jesus demonstra que a verdadeira retidão é composta de misericórdia e pureza de coração. Pensam que autoridade espiritual significa domínio, quando Jesus mostra que toda verdadeira autoridade está enraizada no serviço. Pensam que discernimento é o mesmo que suspeita,
quando Jesus mostra que o verdadeiro discernimento é compaixão enraizada na verdade. Pensam que santidade significa separação dos pecadores, quando Jesus exemplifica uma santidade definida pela presença sem concessões. Pensam que o sucesso é medido pela influência, quando Jesus mostra que o sucesso é medido pela obediência. Essa confusão generalizada revela o quão longe a igreja moderna se desviou da tarefa primordial de aprender o coração do seu Senhor. Em vez de permitirem que Jesus defina Deus para eles, muitos crentes permitem que seus traumas definam Deus. Em vez de deixarem Jesus definir a humildade, deixam que a cultura defina o que é força. Em vez de deixarem Jesus definir o amor, deixam que suas personalidades definam seus relacionamentos. Em vez de deixarem Jesus definir a verdade, deixam que suas convicções políticas definam suas crenças. Em vez de deixarem Jesus definir sua identidade, deixam que a comparação social e a insegurança profunda moldem suas almas. O resultado é um tipo de cristianismo que muitas vezes é barulhento, mas não amoroso, informado, mas não transformado, ativo, mas não ancorado, convicto, mas não compassivo, correto em suas doutrinas, mas não semelhante a Cristo em seu caráter. E o mundo olha para essa mistura confusa de paixão e orgulho e faz a mesma pergunta que os fariseus outrora provocaram: onde está o seu Pai? Porque as pessoas reconhecem o Pai quando veem o Filho. E quando não veem o Filho em nós, também não podem reconhecer o Pai em nós. No entanto, o próprio Jesus nos dá o antídoto: aprendei de mim. Essas 3 palavras não são sentimentais, são revolucionárias. Aprender sobre Jesus é resistir ativamente à formação do mundo. Aprender sobre Jesus é confrontar as partes de nós mesmos que foram moldadas pelo medo, orgulho, ambição, antigas feridas e pela cultura circundante. Aprender sobre Jesus é renunciar às falsas identidades que acumulamos ao longo da vida e reivindicar a única identidade verdadeira que tem o poder de nos transformar de dentro para fora, a de um discípulo. Não um discípulo de um movimento, não de uma ideologia, não de uma denominação, não de uma personalidade, mas de Jesus. É aqui que o convite se torna intensamente e inevitavelmente pessoal. Aprender sobre Jesus exige que perguntemos corajosamente: de quem é a voz que molda minhas reações? De quem são os valores que moldam minhas decisões? De quem é o temperamento que molda minhas emoções? De quem são as feridas que moldam meus relacionamentos? De quem são as prioridades que moldam meu foco? De quem é o reino que molda minha identidade? A razão pela qual a maioria dos crentes está espiritualmente exausta não é porque falharam com Deus, mas porque aprenderam tudo, menos a Ele. Aprenderam o medo com as feridas da infância, a raiva com a cultura, a defensiva com os traumas do passado, a pressa com a sociedade, a pressão da religião, a vergonha com as expectativas irreais e a insegurança com a comparação constante. Mas ainda não aprenderam o resto: a mansidão, a paciência, a humildade e a confiança de Jesus. Mas aqui está a boa notícia. No exato momento em que você começa a realmente aprendê-lo, no momento em que decide centrar sua identidade em torno do seu coração, em vez do ruído ensurdecedor do mundo, tudo começa a mudar. As tempestades da vida não param, mas você para de se afogar nelas. As pressões não acabam, mas você para de desmoronar sob o seu peso. Os conflitos não desaparecem, mas você para de reagir movido pela dor. As ansiedades não se dissipam, mas você para de viver como se estivesse sozinho. Aprender sobre Jesus não é uma fuga da realidade, é uma convergência com ela. Não é fraqueza, é a fonte da verdadeira força. Não é ingenuidade,
É a mais elevada forma de sabedoria. Não é passividade. É a forma mais poderosa de formação espiritual. Se aprender sobre Jesus é o único caminho verdadeiro para a transformação, então somos forçados a encarar a verdade mais incômoda de todas. Não há como se tornar como Jesus sem antes morrer para as partes de nós mesmos que resistem ativamente a Ele. Você não pode aprender a humildade de Cristo enquanto se apega desesperadamente ao seu orgulho. Você não pode aprender a sua gentileza enquanto protege ferozmente a sua própria aspereza. Você não pode aprender o seu perdão enquanto alimenta meticulosamente o seu ressentimento. Você não pode aprender a sua compaixão enquanto alimenta continuamente o seu julgamento. Você não pode aprender a sua paciência enquanto honra orgulhosamente a sua própria impaciência. Algo dentro de nós precisa morrer para que algo dele possa verdadeiramente viver em nós. Este é o custo do discipulado que a maioria dos cristãos modernos tenta evitar. Não porque não amem Jesus genuinamente, mas porque não reconhecem plenamente o quão profundamente seu antigo eu, sua natureza carnal, moldou sua identidade. Quando Jesus disse: "Tomem sobre vocês o meu jugo", ele não estava apenas nos chamando para mais atividades religiosas. Ele estava nos chamando para a morte de nossa antiga identidade. O jugo é uma metáfora judaica clássica para a submissão, mais comumente a fé, Torá, a lei. Ao dizer "tome meu", ao dizer jugo, Jesus está fazendo a ousada afirmação de ser a Torá viva. Estar unido a Ele é reconhecer sua fé, senhoria sobre todos os aspectos da vida, nosso ritmo, nossa direção e nosso propósito. Um jugo é um símbolo de treinamento, um símbolo de rendição e um símbolo de renúncia à nossa feroz independência. Tomar o jugo é declarar: meus próprios caminhos são insuficientes, meus instintos naturais são falhos, não posso confiar nas minhas reações impulsivas. Devo aprender uma maneira completamente nova de ser humano. Isso aponta para a doutrina de santificação pela graça, assim como somos salvos pela graça, também somos transformados por ela. Não nos transformamos, em última análise, pela força de vontade. Mergulhamos no rio da graça por meio de práticas espirituais e permitimos que o Espírito Santo suavize nossas arestas, moldando-nos à imagem do Filho. Esse processo de aprendizado exige que abandonemos as forças internas que guerreiam contra o caráter de Cristo. A cruz não é apenas algo que Jesus carregou por nós, é algo que Ele nos instrui a carregar após Ele. Isso porque a crucificação é o berço da transformação. Os próprios discípulos servem como exemplos poderosos de como essa morte para o ego se manifesta. Pedro teve que morrer para sua bravata impulsiva, sua ilusão de força autossuficiente e sua necessidade desesperada de provar a si mesmo. Somente após essa morte ele pôde liderar com verdadeira humildade, em vez de guiado pelo ego. João teve que morrer para seu orgulho estrondoso, seu instinto de vingança e seu desejo ardente por posição e prestígio. Só então ele pôde ser transformado no apóstolo do amor. Mateus teve que morrer para sua ganância, sua suspeita em relação aos outros e seu hábito de autoproteção. Só então ele pôde se tornar um arauto da infinita misericórdia de Deus. Maria Madalena teve que morrer para a identidade vergonhosa que seu passado lhe havia imposto. Só então ela pôde se tornar a primeira testemunha da ressurreição. E Paulo, o exemplo mais dramático de todos, teve que morrer para sua superioridade religiosa, sua arrogância intelectual e seu zelo sem conhecimento, para que Cristo pudesse transformá-lo em um vaso de pura graça. Em cada um desses casos, Jesus não se limitou a acrescentar novas virtudes às suas personalidades antigas.
Ele removeu sistematicamente suas identidades antigas. A transformação não se trata de sobrepor Cristo ao nosso antigo eu. Trata-se de permitir que Cristo desmantele completamente o antigo eu. Isso explica por que tantos crentes se sentem estagnados na fé. Eles querem a paz de Cristo sem abrir mão da sua necessidade de controle. Querem a sua alegria sem abandonar a sua amargura. Querem o seu propósito sem abrir mão dos seus próprios interesses. Querem o seu amor sem estarem dispostos a crucificar o seu ego. Mas a vida de Cristo simplesmente não pode coexistir com o domínio do eu. É preciso ceder. Algo precisa morrer. Essa morte não é teórica. Ela toca as partes mais práticas e pessoais de nossas vidas. Significa abrir mão do suposto direito de retaliar quando somos injustiçados. Significa abrir mão da necessidade compulsiva de estar certo em todas as discussões. Significa abrir mão do instinto de defender nossa imagem pública a qualquer custo. Significa abrir mão do desejo de controlar resultados e outras pessoas. Significa abrir mão da insegurança que nos leva a manipular nossos relacionamentos. Significa abrir mão do perfeccionismo que nos enterra sob uma montanha de vergonha. Significa abrir mão da falta de perdão que mantém nossos corações acorrentados há anos. Aprender sobre Jesus exige que descubramos as feridas que escondemos, os medos que normalizamos, as mentiras em que acreditamos e os hábitos que construímos para nos proteger, e então permitir que Ele os destrua. Mas eis a profunda misericórdia de Jesus. Ele nunca pede que você crucifique nada que Ele não pretenda ressuscitar completamente. Quando Ele te chama a morrer para o seu orgulho, Ele te ressuscita em sua humildade. Quando Ele te chama a morrer para o seu medo, Ele te ressuscita em sua coragem. Quando Ele te chama a morrer para a sua autoproteção, Ele te ressuscita em sua confiança. Quando Ele te chama a morrer para a sua amargura, Ele te ressuscita em seu amor. Quando Ele te chama a morrer para a sua necessidade de controle, Ele te ressuscita em seu descanso. Cada entrega se torna uma semente. Cada morte se torna uma porta. Cada parte do eu que é abandonada se torna um novo espaço aberto para Cristo habitar mais profundamente em você. É por isso que o sofrimento desempenha um papel tão central e inevitável na formação espiritual. Não porque Deus se deleite com a nossa dor, mas porque o sofrimento tem uma maneira singular de desarmar as falsas identidades às quais nos apegamos desesperadamente. Ele desfaz nossas ilusões de força, revela nossos ídolos ocultos, confronta nosso orgulho obstinado, amolece nossas defesas e abre espaço para que a graça realize sua obra mais profunda e transformadora. O sofrimento não nos santifica automaticamente, mas a entrega em meio ao sofrimento, sim. As tempestades da vida têm um propósito divino: revelar o que precisa morrer em nós para que a vida de Cristo possa surgir em seu lugar. Contudo, Jesus nunca nos impõe essa transformação. Ele nos convida a ela. Aprendam de mim. Ele não diz, sejam como eu amanhã. Ele não ordena, parem de falhar imediatamente. Em vez disso, ele diz, caminhem comigo. Deixem que meu coração molde o coração de vocês. Deixem que minha humildade os amoleça. Deixem que minha mansidão os firme. Deixem que meu amor os transforme e os reconstrua completamente. O custo é inegavelmente real, mas a recompensa também o é. Cristo formado em nós, a esperança da glória. E agora, a pergunta se apresenta a cada crente com uma clareza penetrante e santa. Que parte de mim deve morrer para que Cristo possa viver mais plenamente em mim? Seria meu orgulho, meu medo, minha raiva, meu ressentimento, minha autossuficiência,
minha defensiva, minha vergonha, meu controle? O discipulado para o qual Jesus o convida não é intelectual, é transformador. E a transformação é sempre precedida pela crucificação. Toda jornada com Jesus eventualmente chega a uma encruzilhada, um momento decisivo em que o crente deve escolher se sua fé permanecerá meramente uma concordância intelectual ou se tornará um aprendizado real e vivido. Esta reflexão final é essa encruzilhada, porque tudo o que Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30 culmina em um convite singular, um mandamento supremo, um chamado sagrado que foi sussurrado ao longo de 2000 anos de história da humanidade. Aprendam de mim. Não apenas me estudem, não apenas me admirem, não apenas me mencionem. Aprendam de mim, absorvam-me, caminhem comigo. Deixem que meu coração se torne o seu coração. Deixem que meu modo de ser no mundo se torne o seu modo de ser. Deixem que minha humildade quebre o poder do seu orgulho. Deixem que minha mansidão acalme a tempestade da sua ansiedade. Deixem que meu descanso substitua o peso esmagador que vocês carregaram por toda a vida. Este convite não é pequeno, não é casual e não é opcional para aqueles que o seguem. É a própria essência do cristianismo. Porque você pode acreditar em todas as doutrinas corretas e ainda viver com o coração errado. Você pode pregar a verdade e ainda ferir as pessoas com o seu tom de voz. Você pode frequentar a igreja fielmente todas as semanas e ainda carregar uma alma cheia de medo. Você pode conhecer as Escrituras de cor e ainda permanecer completamente alheio à ternura daquele que as inspirou. Mas você não pode aprender sobre Jesus, aprendê-lo verdadeiramente, sem ser fundamentalmente transformado de dentro para fora. Sua personalidade é transformadora. Sua presença é reformadora. Seu coração é restaurador. Sua humildade é contagiante. Sua mansidão é estabilizadora. Seu descanso é curador. E seu convite é incessante. Todo o Evangelho se resume nesta realidade. Jesus não quer apenas nos salvar do inferno. Ele quer nos moldar para o céu, começando agora. Ele não quer torcedores que vibrem da arquibancada. Ele quer aprendizes que coloquem a mão na massa. Ele não quer admiradores. Ele quer imitadores. Ele não quer consumidores de bens religiosos. Ele quer companheiros de jornada. O cristianismo não é o estudo de Cristo. É a formação de Cristo dentro do crente. E isso significa que cada tempestade, cada atraso, cada oração não respondida, cada conquista, cada decepção, cada experiência no topo da montanha e cada vale escuro fizeram parte de um currículo divino com um único objetivo: aprender sobre ele. No entanto, a tragédia da fé moderna é que muitos crentes se contentam com a proximidade sem a transformação. Eles seguem Jesus externamente, enquanto resistem a ele internamente. Querem seus milagres, mas não sua mentalidade. Querem suas bênçãos, mas não seu coração. Querem sua salvação, mas não sua entrega. Mas Jesus está à beira do esgotamento do mundo, nosso esgotamento, e estende as mãos com uma ternura radical e incondicional. Venham a mim, aprendam de mim, e encontrarão descanso para as suas almas. Ele não está prometendo uma vida sem peso. Ele está prometendo uma alma que não está mais esmagada sob o peso dele. Ele não está prometendo a remoção de todas as responsabilidades. Ele está prometendo a remoção da luta ansiosa. Ele não está prometendo uma fuga das dificuldades. Ele está prometendo seu próprio coração gentil e humilde pulsando dentro do seu. É por isso que o discipulado não é um programa, mas uma postura. Não é uma lista de tarefas, mas uma companhia. Não é uma lição, mas uma vida. Quando Jesus diz: "Tomem sobre vocês o meu jugo",
Ele está dizendo: caminhem ao meu lado tão de perto que o meu ritmo se torne o ritmo de vocês. Deixem que os meus passos regulem o seu passo. Deixem que a minha voz se torne a sua âncora na tempestade. Deixem que o meu coração ensine o seu coração a viver de verdade. Isso é aprendizado espiritual. Isso é transformação da alma. Este é o cristianismo que Jesus realmente ofereceu, não a religião frenética, ansiosa e performática que muitos de nós herdamos. E no momento em que você aceita esse convite, algo sobrenatural começa a se revelar. As partes de você que antes governavam sua vida, insegurança, medo, raiva, controle, vergonha, começam a perder sua autoridade. O Espírito Santo, lenta e pacientemente, molda Cristo em você. Suas reações se suavizam, sua postura se estabiliza, seus relacionamentos começam a se curar, suas decisões ganham clareza, sua identidade encontra sua âncora, seu descanso se aprofunda. Você começa a viver a partir de um lugar de plenitude em vez de reatividade, de um lugar de amor em vez de medo, de um lugar de humildade em vez de esforço. Você começa a se assemelhar àquele a quem passou a vida aprendendo. E um mundo sedento por autenticidade começa a reconhecê-lo em você. Essa é a beleza e o preço do discipulado. Jesus se entrega completamente a qualquer pessoa disposta a aprendê-lo. Mas ele pede em troca o seu ser por inteiro. Não o seu desempenho, não a sua perfeição, não a sua pretensão. Apenas você, sua mente, seu coração, suas motivações, suas feridas ocultas, seus medos silenciosos, seus anseios tranquilos, sua humanidade imperfeita. Ele quer moldar tudo com sua gentileza, sua humildade, seu amor e seu descanso. Hoje ele ainda diz: aprendam de mim. E esse convite é a porta de entrada para a vida para a qual você sempre foi criado. Então agora, a pergunta final se apresenta diante de você com um peso sagrado. Você continuará admirando Jesus à distância ou dedicará toda a sua vida ao seu coração? Tudo o que foi escrito aqui leva a este momento, porque o descanso não se encontra na autoajuda. A paz não se encontra na produtividade. A transformação não se encontra no esforço. Ela se encontra em aprendê-lo. Se esta mensagem abriu seus olhos e tocou seu espírito, inscreva-se, curta e compartilhe, e visite deepbiblestories.com para devocionais e e-books que podem ajudá-lo a continuar esta jornada, não apenas crendo em Jesus, mas verdadeiramente se tornando como Ele. O convite permanece, a escolha é sua. Aprenda com Ele. Antes de ir, guarde esta palavra em seu espírito. Ao curtir este vídeo, você não está apenas interagindo com o conteúdo. Você está declarando seu sim ao Senhor. Você está ativando o fluxo da graça de Deus em sua própria jornada de transformação, abrindo seu coração para receber a graça de aprender o seu coração. E não deixe que essa unção pare em você. Ao compartilhar esta palavra profética, você está enviando uma transformação para a sua rede. Você está se unindo ao Espírito Santo para levar este mesmo convite, para aprender o coração de Jesus. Há um mundo que anseia por descanso. Seja você quem libera essa transformação hoje. Antes de concluirmos esta mensagem, você precisa ouvir isto com clareza. Você foi guiado até aqui por orientação divina. Isso não é aleatório, não é coincidência. O arcanjo Miguel direcionou esta mensagem diretamente a você. Ele está te chamando para um espaço protegido e abençoado, onde milagres acontecem, portas se abrem e a ajuda divina age rapidamente. Esta verdade é simples e poderosa. Quando você segue esse chamado, as bênçãos não apenas chegam, elas se multiplicam. Elas inundam todas as áreas da sua vida com força e clareza. Neste momento,
O arcanjo Miguel está lhe dando acesso direto a ensinamentos sagrados, proteção espiritual e orientação que estão ocultos do mundo. Este é o seu momento de entrar em um círculo escolhido para aqueles que estão prontos para o crescimento espiritual, apoio divino e avanços acelerados. Não deixe este momento sagrado passar em branco. Sua vitória já começou. Basta dar um passo à frente. Toque no link na descrição e entre no círculo íntimo do Arcanjo Miguel para nunca perder as mensagens destinadas especificamente à sua vida, ao seu caminho e ao seu destino. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o link também está no comentário fixado. E se o seu coração lhe inspirar a apoiar esta missão, você encontrará um link para me oferecer um café. Sempre opcional, sempre bem-vindo. Dê esse passo agora. Sua bênção está à sua espera. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente. Eu aceito para acolher mais luz divina em sua jornada.